Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar em algumas passagens de um livro fascinante, História da Bruxaria em 13 Julgamentos, da Marion Gibson. Essa obra guia a gente por séculos de história, né? Mostrando como essa figura da bruxa foi, assim, construída e perseguida ao longo do tempo. Exato. Nosso objetivo aqui é tentar entender melhor quem eram essas pessoas acusadas, por que elas davam tanto medo e o que esses julgamentos podem dizer pra gente sobre as sociedades da época. Todo mundo preparado para essa viagem? A gente vai desde as origens da caça às bruxas, passa pela misoginia, que é um ponto forte, e chega até nos ecos bem surpreendentes hoje em dia. Então vamos lá? Olha, para começar, acho que é fundamental a gente entender como o conceito de magia mudou, né? O livro explica bem isso. Em muitas culturas antigas, a magia era vista como um poder quase que inerente, sabe? Meio neutro, usado por curandeiros, por líderes religiosos, tanto para curar quanto para causar dano. Sem aquela divisão clara de bem e mal que a gente tem hoje. Exatamente. Não tinha essa linha tão definida. O mesmo praticante podia num dia fazer uma bênção e no outro jogar uma maldição. Chamar alguém de bruxo, nesse contexto antigo, era mais para dizer que a pessoa usava essa força especificamente para o mal. Entendi. Mas aí a coisa muda radicalmente com a ascensão do cristianismo, não é? Principalmente assim depois da Reforma Protestante lá pelo século XVI. O livro aponta que aquele conflito enorme entre católicos e protestantes acabou botando mais lenha na fogueira, né? Com certeza. Os dois lados se acusando de heresia, de pacto com Satanás, e a punição para isso, muitas vezes era a morte na fogueira. E essa demonização toda acabou se voltando para dentro das próprias comunidades cristãs, pelo que entendi. Sim, precisamente. Aqueles que antes talvez fossem vistos só como, sei lá, charlatãs meio inofensivos, curandeiros populares, adivinhos, de repente passaram a ser vistos como agentes diretos de Satanás. A magia popular, sabe, aquela que não tinha o selo de qualidade da igreja oficial, virou sinônimo de pacto com o demônio, de heresia. É nesse período que a figura da bruxa, como a grande inimiga de Deus, da sociedade cristã, se consolida mesmo. E quem eram os alvos preferidos? O livro deixa bem claro. A maioria esmagadora eram de mulheres. Parece que existia uma obsessão por parte do clero, que era quase todo masculino, né? Em controlar as mulheres, a sexualidade delas, a conduta, até o que elas pensavam. Figuras como aquele Heinrich Kramer, o autor do famoso Males Maleficarum, O Martelo das Feiticeiras, ali por 1486, 87, ele escrevia abertamente coisas tipo: todo mal é pequeno se comparado ao mal de uma mulher. Viam elas como mais carnais, sabe? Mais fáceis de serem enganadas pelo diabo, tipo a Eva da Bíblia. A misoginia era, sem dúvida, um motor muito, muito forte por trás disso tudo. Mas o livro também ressalta outros fatores, né? Mulheres mais pobres, por exemplo. Aquelas com crenças religiosas que saíam um pouco do padrão. Ou simplesmente mulheres que eram, digamos, mais assertivas, mais independentes do que se esperava na época. Eram alvos frequentes. Sim. Mas é interessante notar, e a gente vai ver exemplos, que nem mesmo mulheres com uma posição social um pouco melhor estavam totalmente seguras, não. É verdade. E o processo em si, né, a acusação, o julgamento, muitas vezes era brutal. O livro descreve isso bem. Em vários lugares da Europa, a tortura era legal. Era uma ferramenta usada para arrancar confissões sobre pactos com o diabo, voos noturnos para festas secretas, os sabás. Sabás, isso. Acusações de matar crianças, até canibalismo. E as perguntas que os interrogadores faziam, já cheias dos medos deles, acabavam moldando as respostas, né? Com certeza. E mesmo onde a tortura física, aquela mais explícita, era proibida ou limitada, a pressão psicológica era, assim, gigantesca. A privação de sono, por exemplo, muitas vezes não era classificada como tortura, tecnicamente falando. Mas imagina ficar dias sem dormir. A pessoa chegava num ponto de exaustão. Terrível. Que acabava confessando qualquer coisa.
práticas mágicas pequenas ou só ter tido um pensamento ruim contra alguém. E aí isso era distorcido, amplificado pelos acusadores. Vamos começar com um caso que talvez já quebre um pouco aquele estereótipo da bruxa só pobre e isolada. A gente está em Innsbruck, na Áustria, em 1485. O inquisidor Heinrich Kramer, aquele mesmo do Malleus, chega lá na cidade decidido a caçar bruxas. Só que ele dá de cara com uma figura inesperada. Helena Schäuberin. Ah, sim, esse caso é muito interessante. Ela não era uma camponesa qualquer, né? Vinha de família influente, tinha estudado teologia, era bem assertiva. Chegou a bater de frente com o Kramer publicamente. Dizem que chamou a demonologia dele de herética e até jogou uma praga nele, falando algo tipo: "Você, monge nefasto, que a doença da queda o derrube", bem ousada para a época. Muito. E as acusações contra ela e outras 6 mulheres eram uma mistura curiosa, né? Tinha a misoginia de sempre, claro, falando de promiscuidade, mas também umas acusações de magia bem bizarras, que elas enfeitiçavam camisas de homens, ferviam cabeças de crianças mortas, usavam ratos mortos como amuleto, coisas assim. Que horror! No total, o livro fala que 63 pessoas foram implicadas nesse rolo todo, 61 mulheres. O foco no gênero é claro. E aqui a história dá uma virada bem legal. O julgamento da Helena foi suspenso. Os advogados dela, um tal Christian Turner, que representava o bispo local, e Johann Merwart, usaram a lei, a lógica, para desmontar as acusações do Kramer. Isso é fundamental. Questionaram os procedimentos, se os interrogatórios eram legais, se aquelas perguntas invasivas sobre a vida pessoal delas tinham alguma coisa a ver. Basicamente, encurralaram o Kramer juridicamente, e ele teve que ir embora de Innsbruck. Exato. E o que é realmente irônico, e o livro deixa isso bem claro, é que essa derrota pessoal parece ter sido o estopim para o Kramer escrever o Malleus Maleficarum. Ele usou o livro para justificar a visão de mundo dele, reforçar as teorias misóginas e, principalmente, criar um manual prático que ensinou gerações de caçadores de bruxas pela Europa toda. Nossa, que coisa! É impressionante pensar como um revés individual acabou gerando uma ferramenta ideológica tão devastadora e com consequências históricas gigantescas. Pois bem, sim, em Innsbruck, a gente viu a resistência individual e a importância da lei. Nossa próxima parada, na Escócia, lá pelo fim do século XVI, 1590-91, mostra uma dinâmica bem diferente. Lá, é o próprio Estado que toma a frente da perseguição. O rei Jaime VI, ele era jovem, protestante, bem obcecado por demonologia e, pelo jeito, meio inseguro do poder dele, né? Sim, a mãe dele, a Maria da Escócia, tinha sido deposta. A vizinha, Elizabeth I da Inglaterra, era superpoderosa. Exato. E aí ele se mete pessoalmente. Quando a frota que trazia a noiva dinamarquesa dele, a Ana, é pega por umas tempestades muito fortes. A culpa caiu em quem? Nas bruxas, claro. Lógico. E aqui, diferente do Kramer, que agia mais pela Inquisição, a caça às bruxas é tocada pelo poder secular, pelo rei. E o foco é muito claro. Traição mágica contra a coroa. A teoria era que bruxas da Escócia e da Dinamarca tinham se juntado, conspirado, usado demônios escondidos em barris ou algo assim para atacar os navios reais. Que loucura. E as primeiras acusadas foram mulheres como a Gilles Duncan, uma curandeira que tocava um instrumento popular, tipo um birimbau de boca, né? E a Agnes Sampson, conhecida como Anne, outra curandeira local. A Anne Sampson usava uns métodos de cura bem tradicionais. O livro descreve umas práticas curiosas, tipo usar uma versão própria do Credo dos Apóstolos, um ritual para tirar a dor do paciente. Sim, coisas comuns na medicina popular da época. Exato. Mas aí, sobre interrogatório e tortura, que incluía aquela busca humilhante por marcas do diabo no corpo, usar um tipo de torniquete na cabeça, ela e a Gilly Duncan acabaram confessando. E as confissões eram fantásticas. Pacto com o diabo, participação em sabás na igreja de North Berwick, onde o diabo teria pregado contra o rei Jaime. E o ponto principal, ter criado a tempestade usando um gato batizado jogado no mar. O relato mostra bem a vulnerabilidade delas, né? Eram pobres, provavelmente não sabiam ler nem escrever,
sem chance nenhuma de ter um advogado como a Helena lá na Áustria. E as confissões foram ficando cada vez mais mirabolantes, talvez numa tentativa desesperada de agradar os interrogadores. Incluindo o próprio rei, né? Exatamente. O rei Jaime se interessava muito pelos detalhes, via ali a confirmação das teorias dele sobre demônios. O fim para Gilly e para Anne foi trágico. As duas foram executadas. Nossa jornada agora vai para o extremo norte da Noruega, para a região de Finnmark, lá no comecinho do século XVII. Era uma área de fronteira, de encontro e muito conflito entre os colonos noruegueses na época. A Noruega fazia parte do reino da Dinamarca-Noruega e o povo indígena Sami. Isso. O livro até menciona um memorial impressionante lá, o Steilneset, que homenageia as quase 90 pessoas executadas por bruxaria ali. É um número altíssimo para a população da época. É verdade, a taxa per capita era enorme. E o contexto era de muito choque cultural. Os colonos cristãos tinham medo, desconfiavam da espiritualidade dos Sami, da ligação deles com a natureza. Sim, a cultura Sami tradicional tinha xamãs, os Noaid, que usavam tambores para adivinhar, para entrar em transe. Tinham crenças e práticas ligadas à magia, o Gant, e tinham fama de controlar o tempo, vender nós de vento para marinheiros, essas coisas. Para os colonizadores luteranos, isso era prova de pacto com o diabo. Foi fácil demonizar. Um dos casos que o livro detalha é o de uma mulher chamada Karen Edisdatter, que provavelmente era Sami, acusada por volta de 1620. A acusação veio depois da morte misteriosa de um homem ligado ao governador. E parece que a Karen tinha brigado feio com ele por causa de um amante e tinha ameaçado o cara. Complicações da vida cotidiana virando acusação de bruxaria. Exato. Aí ela foi submetida àquele julgamento pela água. Ah, o teste da água. Terrível. Jogaram ela na água. Se flutuasse, era culpada. Se afundasse, inocente, mas podia morrer afogada. Ela flutuou. Aí foi torturada no cavalete até confessar pacto com o diabo, que teria aparecido como fantasma e ter causado a morte do homem. E teve outro caso marcante também, o da Kirsti Surrensdatter, depois de uma tempestade que matou uns 40 pescadores em 1617. Sob tortura, a Kirsti confessou ter feito pacto com o diabo, que apareceu para ela como um cão preto, ter ido a Sabás na praia e ter causado a tempestade usando nós mágicos numa linha de pesca. Olha aí a ligação com a crença Sami de novo. Exatamente. E é interessante como as descrições dos sabás em Finnmark, com dança, bebida, música, lembram as de North Berwick. Sugere que talvez tivesse um roteiro, né? Influenciado pelos interrogadores. O livro conecta muito essas caças em Finnmark com o processo colonial mesmo, com a tentativa de apagar a cultura Sami e firmar o controle do reino da Dinamarca-Noruega ali. Incrível como a história se repete de formas diferentes, né? Agora, olha que surpreendente. A gente vai para a América do Norte, mas não para Salem ainda. A primeira caça às bruxas documentada na América Inglesa foi uns 70 anos antes, na Virgínia. O livro conta o caso de Joanne Rhind, acusada em 1626. É um caso menos conhecido, mas muito revelador. E os registros só existem porque o Thomas Jefferson, séculos depois, guardou os papéis. E a Virgínia da época era diferente da Nova Inglaterra puritana, né? Mais focada no comércio de tabaco. Sim, um contexto um pouco diferente. A Joan Wright era uma imigrante inglesa, provavelmente de origem mais humilde. Ela tinha trabalhado em leiteria na Inglaterra, então conhecia superstições da área. Tipo, a manteiga não coalhou, culpa da bruxa. O livro até conta uma história que ela mesma relatou de uma patroa antiga na Inglaterra que fez uma contra-magia com a batedeira para prender a mão fantasma de uma vizinha suspeita. Nossa! Isso mostra como essa crença na magia prática do dia a dia era comum, né? Sem precisar envolver grandes pactos com demônios necessariamente. E na Virgínia, a Joan parece que atuou como parteira, talvez como vidente e curandeira. As acusações contra ela em 1626 eram bem ligadas aos problemas da colônia mesmo. Colheita ruim, caça que não dava certo, doença no gado. E previsões sobre mortes, especialmente de maridos, o que mexia com herança, propriedade. Exato. Questões bem materiais. E os acusadores eram homens locais. Militares, fazendeiros,
O interessante é que o julgamento dela parece ter sido rápido, tratado quase como um delito menor, tipo um pequeno furto. Mais a cara dos tribunais seculares da Virgínia da época. Não se fala em demônio, saba, nem em clérigos importantes envolvidos. O marido dela, Robert, defendeu ela. E ela mesma, quando ouviu as acusações, teria dito algo como Deus os perdoe. Uma atitude piedosa que talvez tenha ajudado. É possível. O veredito final a gente não sabe, não está registrado. Mas só a acusação já manchou a reputação da família Wright para sempre naquela comunidade pequena. Enquanto isso, voltando para a Inglaterra, a década de 1640 foi marcada pela Guerra Civil. A autoridade central ruiu, a sociedade estava um caos. E isso abriu espaço para caçadas de bruxas mais, digamos, descentralizadas, lideradas por figuras que se autoproclamavam caçadores, como Matthew Hopkins, o tal caçador-geral de bruxas. Ah, sim. O Hopkins, uma figura sinistra desse período. E um caso que ilustra bem isso é o de Bess Clark, de Manningtree, em Essex. Ela era o retrato da vítima vulnerável, né? Pobre, tinha só uma perna, provavelmente usava muleta, era mãe solteira, o que era mal visto, e a mãe dela já tinha sido acusada de bruxaria antes. Nossa, todo contra ela. Pois é. E qualquer deficiência física era vista como sinal de pecado, marca do diabo. Ela foi acusada por um vizinho depois que a esposa dele ficou doente, supostamente após uma briga com a Bess. E aí ela foi submetida àquela tortura da vigilância e caminhada, né? Exato. Ficaram vigiando ela, forçando a ela a andar na cela, sem dormir, por 3 dias e 3 noites. Imagina isso para ela com uma perna só. Desumano. Totalmente. E foi nesse estado de exaustão que o Matthew Hopkins foi visitar ela. E sob essa pressão toda, ela acabou confessando. Diz que fez pacto com Satanás, que recebia visita de espíritos familiares, os diabretes, deu até nome para eles, Holt, Jarmara, Vinegar Tom, chamava eles de meus filhos. Que triste. Uma confissão claramente forçada. Com certeza. E a confissão dela puxou outras acusações na região. Uma outra mulher, Rebecca West, também confessou e descreveu uns reuniões de bruxas em casas normais que pareciam umas paródias bizarras das reuniões de oração puritanas. E o julgamento? Refletiu esse caos da Guerra Civil? Sim, foi em Chelmsford, presidido por um comandante militar, não por um juiz com experiência. Muitas mulheres foram presas, condenadas. Hopkins e o parceiro dele, John Stern, se gabavam de ter mandado umas 28, 29 para a forca. Bess Clark foi uma delas. Foi enforcada, com dificuldade por causa da perna. A carreira do Hopkins foi curta, mas o livro que ele escreveu, The Discovery of Witches, ajudou a espalhar essas táticas cruéis pela Inglaterra e até para as colônias na América. E finalmente chegamos ao nome que todo mundo lembra quando se fala de caças bruxas na América. Salem, Massachusetts, 1692. Mas o livro nos convida a olhar para Salem por uma perspectiva diferente, focando numa figura central, mas que muitas vezes é meio esquecida. Tatabe, ou Titubá, como ficou mais conhecida. Sim, a história dela é fundamental para entender Salem. Ela era uma mulher escravizada na casa do reverendo Samuel Parris, o pastor da igreja local. A origem dela é meio incerta, né? Talvez indígena da América do Sul, arawak ou afro-indígena. A origem exata é debatida, mas o que se sabe, ou se reconstrói da vida dela, é uma história de muito trauma. Provavelmente foi sequestrada da terra natal, escravizada em Barbados, onde a vida era brutal, vendida várias vezes, até parar naquele ambiente super rígido, frio e religioso da Salem puritana. Ela era uma outsider total, né? Racial, cultural, religiosa. Como escravizada e não branca, ela estava fora do pacto formal da igreja puritana. Exatamente. E a crise em Salem começa quando a filha e a sobrinha do reverendo Parris começam a ter uns ataques estranhos, convulsões, gritos. Os médicos não sabiam o que era e disseram, é feitiçaria. O diagnóstico da época, né? Pois é, e aí, pressionadas para dizer quem estava fazendo mal a elas, as meninas acusam quem? A Tatabe,
junto com outras duas mulheres também marginalizadas, a Sarah Good, que era mendiga, e a Sarah Osborne, uma viúva idosa mal vista por questões de herança. As acusações eram de ataques espectrais, aquela ideia de que o espírito da bruxa saía para atormentar as vítimas, e falavam de um livro do diabo que as bruxas assinavam. E o interrogatório da Tata Bay foi um show de horror. Foi público, na casa de encontros da vila, super intimidador, pressionada pelo juiz, talvez pelo próprio Paris, ela acabou confessando. E a confissão foi dramática. Descreveu encontros com o diabo, que aparecia como homem alto, como animais. Falou de outros cúmplices, do livro do diabo. Uma estratégia de sobrevivência, talvez. Muito provavelmente. Confessar e acusar outros, por mais perigoso que fosse, podia evitar a execução imediata e, ironicamente, dar a ela um certo poder temporário como testemunha principal. A Sarah Good e a Sarah Osborne, que negaram tudo, foram logo presas e desacreditadas. A Tatabe também foi presa, mas a confissão dela foi o estopim que faltava para a histeria tomar conta de Salem, né? Os julgamentos que vieram depois foram um caos. Mais de 200 acusados, 20 execuções, uma tragédia. Uma tragédia total. Com o tempo, a coisa começou a esfriar e a maré virou. A acusação formal contra Tatabe foi rejeitada por um júri em 1693. Ela saiu da prisão, mas o fim dela não foi feliz. Como ela era propriedade do Paris e ele não quis pagar as taxas da prisão dela... Ela foi vendida para um novo dono para cobrir a dívida. É o que os registros indicam. O destino dela depois disso a gente não sabe. E que triste o caso de Salem. E a história da Tata Bay mostra muito bem como poder, racismo, trauma e histeria coletiva se misturam, né? Exatamente. É um microcosmo de muitas dessas dinâmicas. Depois desse auge terrível das caças nos séculos XVI e XVII, a coisa foi mudando, né? A crença na demonologia clássica, pacto, sabá, foi perdendo força na Europa do Iluminismo no século XVIII. O livro cita um caso interessante na França, de uma tal Marie Catienne Cadier, nos anos 1730. As acusações contra um padre misturavam sedução, heresia, ideias antigas de controle mágico, mas o curioso é que a opinião pública ficou do lado dela. Mostra uma mudança, né? Sim, uma mudança de sensibilidade. E já no século XIX, alguns historiadores como Michelet, na França, começaram a reler a figura da bruxa medieval. Não mais como serva do diabo, mas como uma rebelde, quase proto-feminista, a curandeira do povo contra a opressão da igreja e do Estado. Uma releitura completa. Total. E o século XX trouxe ecos ainda mais complexos. Teve gente como o Montagu Somers, um clérigo meio excêntrico tentando reviver a demonologia academicamente. Ao mesmo tempo, casos como o de John Blymer, lá na Pensilvânia, em 1928, mostravam que crenças em magia popular, lá eles chamavam de powwow, ainda existiam e podiam gerar violência, muitas vezes ligado a brigas locais, pobreza, saúde mental. E teve o caso da Ellen Duncan, no Reino Unido, durante a Segunda Guerra, em 1944. Uma médium espírita que acabou sendo julgada pela Lei de Bruxaria de 1735. Misturou a acusação de fraude com o medo de espionagem. Sim. E, em outro contexto totalmente diferente, o julgamento de Berenguer Ottoli e Gabachane Massufa, no Lesoto, em 1948. Ali, acusações de assassinato por magia, o liretlo, estavam ligadas a disputas políticas locais e às tensões do domínio colonial britânico. Mostra como a acusação de bruxaria servia a muitos propósitos. E essa história, infelizmente, não acabou. O livro deixa isso claro. Acusações de bruxaria ainda causam violência hoje em dia, especialmente em algumas regiões da África subsaariana. A gente vê isso no filme Eu Não Sou Uma Bruxa, por exemplo, que mostra aquela realidade terrível dos campos de bruxas, acusações contra crianças. Muitas vezes isso é alimentado por pânico moral, às vezes ligado à internet, a certas igrejas pentecostais que focam muito nessa batalha espiritual contra demônios. É uma realidade dura e atual. Enquanto isso, aqui no Ocidente, a figura da bruxa foi totalmente ressignificada, né? Movimentos neopagãos, wiccanos, reivindicaram o termo positivamente.
A bruxa virou símbolo de empoderamento feminino, de espiritualidade ligada à natureza, de resistência. Sim, uma transformação grande. Por outro lado, a gente vê a retórica da caça às bruxas sendo usada direto na política. O livro menciona o exemplo de Donald Trump usando essa expressão para se dizer perseguido. Verdade. E até acusações que misturam o literal e o metafórico ainda aparecem. O livro cita o caso da Stormy Daniels, que foi atacada não só pelo trabalho dela, mas também por ter crenças espirituais diferentes. Parece que a luta contra a misoginia, o medo do diferente, a marginalização, continua ecoando, de formas novas e velhas, nessas histórias de hoje. Que jornada, hein? Passar por esses julgamentos todos, com base no livro da Marion Gibson, revela uma história muito complexa, muitas vezes bem sombria e, nossa, profundamente perturbadora. Fica muito claro que a bruxa não era uma coisa só, né? Era uma construção, moldada pelo medo, pela misoginia, pelas tensões do colonialismo, por disputas de poder religioso, político. Exato. A pergunta o que é uma bruxa realmente não tem resposta simples. Depende totalmente de quem está perguntando, quando e onde. O fio condutor que parece ligar tudo isso, desde a Áustria do século XV até hoje, é esse uso do rótulo bruxa, ou de acusações parecidas, como ferramenta para desumanizar, controlar, perseguir quem é visto como outro. Muitas vezes mulheres sim, mas também os pobres, os indígenas, quem pensava diferente da igreja, quem não se encaixava no padrão. Sim. E essas dinâmicas de poder, de criar bode expiatório, de excluir quem não se encaixa, infelizmente não sumiram. Elas só se adaptam, mudam a roupa, mas continuam aí na nossa sociedade. E para a gente pensar um pouco, para fechar, o livro menciona a sufragista americana Matilda Joslyn Gage. Lá no século XIX, ela já via nos julgamentos de bruxas da Idade Média uma prova da luta histórica das mulheres por autonomia, por conhecimento. Ela conectava aquela perseguição antiga com a luta dela pelo direito ao voto. Isso faz a gente pensar, né? Como que essa história tão longa, tão dolorosa de perseguição pode ajudar a gente a reconhecer e combater as formas de marginalização que existem hoje? Como a gente pode desafiar essa mania que a gente tem de criar caçadores e caçados, nós contra eles, que parece voltar em tantos contextos diferentes? Fica aí a reflexão.